Vamos abrir as nossas Bíblias, pode se assentar. Provérbios, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é a versão que está aqui na minha Bíblia. Guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Tem algumas versões que falam, pois deles procedem todas as saídas da vida. Nessa noite, eu quero compartilhar com você sobre uma parábola de Jesus, aonde ele descreve, muitas vezes, as formas que nós estamos no nosso coração, a maneira que nós nos achegamos até o Senhor, e como que muitas vezes nós recebemos a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante. Sabe, porque como eu estava falando aqui, o campo de batalha hoje é na minha mente e na sua mente. A todo instante se levantam vozes, palavras, que muitas vezes são muito bonitas, que muitas vezes são muito convincentes, são até maquiadas de muitas verdades e se usam até textos bíblicos. Mas elas apenas são maquiadas de verdade para confundir. Mas quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós jamais seremos confundidos. Nessa noite eu repito para você, o chamado do Evangelho, para muitos é uma loucura, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Eu quero que você nessa noite lembre sim que o chamado de Deus na sua vida, o chamado do Evangelho de Deus na sua vida é um poder de Deus completo para te manter de pé até o fim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quantas coisas ruins se levantaram para frear o teu ministério, o teu chamado, os teus sonhos. Eu quero que você nessa noite deposite a sua vida, o seu coração na verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E quando eu falo nesse poder, eu falo que esse poder ele é completo para te tornar puro na presença de Deus, para te fazer ser aceitável aos olhos de Deus, para te fazer ser chamado filho amado de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma aliança feita entre o Pai e o Filho. Não foi entre eu e Deus, não foi entre você e Deus. Se essa aliança fosse entre eu e Deus, certamente essa aliança já teria sido quebrada, porque eu estaria confiando na minha capacidade de cumprir uma aliança com Deus. E como eu posso cumprir uma aliança com Deus? Com as minhas imperfeições. Mas Jesus veio à terra, invadiu a terra para cumprir aquilo que eu e você não poderíamos cumprir, nunca poderíamos cumprir. Nós nunca poderíamos cumprir a lei, nunca, amados. É isso que nós precisamos entender. Não existe doutrina que pode transformar a vida de um homem, somente o poder do Evangelho, e o poder do Evangelho é, o Filho perfeito fez uma aliança com o Pai, e eu e você somos os beneficiários dessa aliança, a Bíblia diz que no dia que eu recebi esse Evangelho, Deus me selou dentro de Cristo, ao ponto que me fez assentar junto com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo. E você vai ver Paulo falando muitas vezes, em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Amém? Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Um local, uma localização. A minha e a sua localização hoje é dentro de Jesus Cristo. E todas as vezes que Deus vai olhar para você, Ele vê Cristo. É simples assim. E tinha que ser assim. O Evangelho, amados, é simples, tão simples, que o diabo ele teve que achar alguma forma de complicá-la, e durante séculos, muitas pessoas foram aprisionadas, até mesmo diante da Bíblia aberta, foram aprisionadas, porque apresentaram para elas um caráter de Deus, de um Deus castigador, de um Deus severo, de um Deus que está odiando o pecador. É verdade.
Não, não, Deus, eu sempre ouvi que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas no dia que o pecador entrava na igreja, você chegava para ele e falava o seguinte: meu irmão, te conserta, porque senão o negócio vai pesar para o teu lado. E como é que eu, ouvindo isso, como é que eu conseguia me consertar? Paulo dizia que toda vez que disseram para ele, não cobiçarás, aquela ordem, aquela regra, mais ainda despertou cobiça na vida dele. Quanto mais disseram para nós, não, 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 mais a minha natureza queria. Por quê? Porque a força do pecado é a lei, mas o poder e a dádiva gratuita de Deus é a graça que veio nos salvar. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero convidar você a abrir Mateus, capítulo 13. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Amém? Parábola do semeador. Mateus 13, versículo 1. Amém? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Fala comigo, à beira do caminho. Amém. E as aves dos céus vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a terra. Deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá com grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos dos que veem, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus aqui estava dizendo para os seus discípulos: olha, a vocês que ouviram o evangelho e creram, e têm prazer em conhecer esse mistério do evangelho, vos foi entregue o poder para discernir essas coisas. Porém, há muitos não vão entender. Jesus, para simplificar, Jesus estava dizendo: as multidões têm uma predisposição a não receber a mensagem do evangelho. Irmãos, eu digo para você, todos nós, durante a vida inteira, fomos treinados a não receber a verdade do evangelho. Como assim, pastor? Como eu já disse inicialmente, durante muitos anos, pregaram para nós sobre um Deus que não é o Abba Pai que Jesus veio revelar para os homens.
Talvez tinham boas intenções, talvez falaram do amor de Deus de uma maneira linda, mas ao mesmo tempo jogavam julgos sobre as pessoas, jogavam um monte de regras sobre as pessoas, dizendo que essas regras, se você cumprir, você vai conseguir ser santo e você vai conseguir agradar a Deus, mas não revelaram que a graça de Deus era o favor imerecido que eu precisava cumprir, que eu precisava receber, porque eu era incapaz de agradar a Deus, incapaz de servir a Deus com a minha natureza, incapaz. Eu precisava de uma obra perfeita que alguém cumprisse no meu lugar, e Jesus veio para ser o meu substituto. Irmãos, quando nós chegamos a dizer que Jesus é o meu modelo, é o meu exemplo, isso quer dizer que eu vou lutar durante toda a minha vida para ser como Jesus. Só que eu nunca vou conseguir aqui na terra, com as minhas forças, ser como Jesus. Vamos pensar de verdade. Não tem, porque ele veio sem pecado nessa terra, irmãos. Nós nascemos numa origem de Adão, nós estávamos manchados pelo pecado de Adão. Jesus, ele veio, e a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, Deus fez pecado aquele que não tinha pecado nenhum, para que nele, lembra do nele? Dentro dele, nós nos tornássemos justiça de Deus. Jesus trocou de lugar com você. Jesus cumpriu a lei que você não podia cumprir. Então, quando eu leio essa parábola, quando nós lemos essa parábola, aqui está falando de 4 tipos de solos. Aqui fala que o semeador saiu a semear uma boa semente, a mesma semente foi lançada para todos os solos. Umas caíram à beira do caminho, outras caíram em terrenos pedregosos, outro caiu no meio dos espinhos e outro caiu numa terra boa. E eu não quero dizer que esse tipo de solos são 4 tipos de pessoas, mas eu quero assimilar isso que pode ser talvez o nosso próprio coração, das diversas formas que às vezes nós vemos para a igreja, sentamos na cadeira, a maneira que a gente chega, a expectativa que nós temos ao receber a palavra do Evangelho. De repente eu posso estar chegando num dia e sentar nessa cadeira e o meu coração está como aquela semente que estava à beira do caminho. De repente o meu coração está totalmente apático ao que Deus está falando, indiferente ao que Deus está falando. Assim Jesus estava falando, muitas pessoas estão treinadas a rejeitar o Evangelho. É uma mensagem meia desafiadora, meia louca. Às vezes nós chegamos dentro da igreja e estamos com a nossa mente voltada para tantas coisas, que estamos iguaizinhos àquele chão, à beira do caminho, que a semente cai e as aves vêm rapidamente e arrebatam. Isso acontece. Nós não estamos livres disso. Por isso eu orei aqui no começo pelo teu coração. De repente você chegou aqui tão cansado, tão sobrecarregado, com tantas informações que lançaram para te frear, para te paralisar, que hoje a semente de repente ia cair e Satanás ia arrebatar. Mas agora ela está entrando no teu coração. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Às vezes estamos ouvindo, mas não entendendo. Vamos prosseguir aqui que eu vou explicar, porque aqui está explicando a parábola do semeador. Vamos ler a partir do versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha para cá, à beira do caminho. Estamos falando do a primeira semente que foi lançada, caiu à beira do caminho. E assim, irmãos, está dizendo que é aquele que não entende. Ele ouve a mensagem, mas ele não entende. Muitas vezes ouvimos durante tantas mensagens, tantas pregações, mas nunca tinha sido revelado para nós a essência da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, sabe, de Deus saber a nossa natureza, de Deus conhecer a nossa incapacidade de nos salvar. Deus sabia de tudo isso. E Deus criou uma forma perfeita para que todos nós pudéssemos chegar com facilidade na presença dEle.
Não é com obstáculos. Os homens criaram doutrinas, doutrinas criaram obstáculos, obstáculos. Um homem chegava na igreja todo machucado e quando chegava lá, tinha que ouvir uma mensagem que apontava mais o seu pecado, mais a sua fragilidade, e a pessoa falava assim: eu sou incapaz de servir a Deus. Hoje, eu começo a entender que o evangelho que traz arrependimento é quando você não aponta o pecado para o pecador, você aponta o amor de Deus para o pecador. O amor de Deus faz com que o pecador se sinta tão amado, que ele não vai mais nem olhar mais para o seu pecado. Ele vem, e quando ele se observa, o abraço do Pai foi tão forte, tão querido, que nunca mais aquele rapaz vai ter prazer de sair dos braços do Pai. É assim que funciona a mensagem do evangelho, que é boas notícias. O evangelho é boas notícias. Qualquer outra mensagem, qualquer outro evangelho que trouxeram para você, que te fez sair da igreja culpado, eu te digo, essa mensagem não foi o evangelho, porque o evangelho veio para salvar o que estava perdido. O evangelho veio para restaurar aquilo que estava sem solução. Foi isso que aconteceu por mim e por você. Então aqui, a mensagem que caiu, a boa semente que caiu à beira do caminho, é quando as pessoas elas ouvem e não entendem. Sabe? Estão predispostas a rejeitar. Não, peraí, como é que é isso? Tem que fazer por merecer. Senão Deus não abençoa. Deus ajuda quem cedo madruga. Aprendemos sempre assim. Se eu não fizer por onde, se eu não buscar, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não for para o monte, Deus não vai nem ligar para mim. Mentira! Irmãos, a Bíblia diz que Cristo morreu por você quando você ainda era pecador. Você não tinha feito nada de bom. De repente, você nem sabia que você podia ir para o monte orar. Na verdade, você não era nem nascido quando Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu por você há 2015 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Morreu por você. Você já nasceu com a solução do teu problema. Você já nasceu alguém tendo morrido por você. Você não conheceu Jesus pessoalmente, mas Ele te conheceu pessoalmente. Ele já te conheceu pessoalmente. Ele projetou você na eternidade, irmãos. Então a gente tem que parar de pensar que Deus, e agora quem poderá me defender? Como eu vou fazer para salvar esse cara? Ele fez por nós. Agora eu preciso entender. Eu preciso receber. Só que nós fomos treinados a rejeitar uma mensagem de graça. A gente aprendeu a trocar, porque a religião me ensinou a trocar. A religião mandou e disse para mim que eu tenho que fazer para Deus fazer por mim. A graça, o evangelho diz, não, confia naquilo que fizeram perfeitamente por você. Aquilo que fizeram de forma completa por você. Essa é a diferença. Por favor, não confunda evangelho com religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião evangélica. Não é, o fundador da igreja evangélica não foi Jesus. Nem da católica, nem do kardecismo, porque falam de Jesus. Jesus ele veio reconciliar a humanidade com o Pai. Independente de que eu sou da igreja tal, esquece isso. Isso é um problema sério. A religião ensinou a gente a cumprir regras, e o evangelho nos ensina a confiar nesse Filho de Deus, amado de Deus, que morreu por mim. Acabou. E a partir do momento que eu conheço essa verdade, que eu tenho revelação de Cristo, irmãos, eu já não tenho mais preocupação com pode ou não pode. Pode ou não pode? Irmãos, o evangelho não é um conjunto de proibições. Por favor, o evangelho não é um conjunto de proibições e regras que te cercam, que te vigiam 24 horas. Vamos ver se ele vai ver novela, vamos ver se ele vai ouvir música do mundo, vamos ver se ele vai beber vinho, lá no sul pode, mas aqui no Rio não pode. Vamos vigiar o irmão. Isso quem faz é a religião. Jesus não tem nada a ver com isso. Quando a gente começa a entender que o evangelho ele não é um conjunto de regras, de proibições, mas ela é uma autoridade que vem sobre você, é um poder que se manifesta sobre você, sabe, ao ponto que quando você vai ver o Antigo Testamento, quando vamos à lei de Moisés, as regras, nós vamos ver que dizia, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora quando você vai ver o Novo Testamento,
Existem ordens, existem regras, existem, vamos dizer, leis, mandamentos no Novo Testamento? Tem. Mas como é que é o mandamento do Novo Testamento? Não minta mais. Ué, mas como assim? Não é que você não pode mentir, senão Deus vai pesar a mão. Não é isso que o Evangelho está falando. O Evangelho está falando assim, para de mentir, não é mais a sua natureza. Você não é mais um mentiroso. Não roube mais. Por quê? Como é que eu vou conseguir? Porque você não é mais um ladrão. Não passe mais a perna em ninguém. Por quê? Mas por quê, Senhor, que eu vou para o inferno? Não, meu filho, é porque a sua natureza não é mais você ser um cara de índole medíocre, ruim, má. Quantos estão entendendo? Agora, o imperativo do Evangelho é dizer o seguinte, é te convidar a viver a natureza de Cristo que já está em você. Não é mais o pode ou não pode, é o convite. Você vai ver Colossenses 3, fala o seguinte, portanto, agora que você ressuscitou com Cristo, olhar para as coisas de cima, não da terra. Quer dizer, olha para a tua natureza. Vai agora, não minta mais, porque você já se despiu do velho homem e já se revestiu do novo homem. Você não é mais aquele cara. Viva a sua nova natureza. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus resolveu o problema na raiz. A sua raiz era Adão, Ele cortou Adão, a sua raiz agora é Jesus Cristo. Você nasceu agora em Cristo. Essa é a sua realidade. Estamos falando da semente que caiu à beira do caminho. São aqueles que não entendem isso. Agora, eu falei que tem pessoas que chegam predispostas a rejeitar a palavra. Mas o pior é quando tem as pessoas que conhecem o Evangelho, já ouviu da graça, já ouviu da obra perfeita, mas chegam no culto predispostas a não mudar. Aí é mais complicado. Sabe aquela pessoa que fala o seguinte, eu sou assim, e estou bom assim, estou bem assim. Eu sou filho amado de Deus, eu estou na graça, e eu acho que Deus já fez tudo. Estou bem. E não compreende, não se avalia, não percebe que a obra do Espírito Santo precisa continuar acontecendo. Algumas coisas eu preciso deixar o Espírito Santo realmente tirar de mim, mudar a minha forma de agir, de falar, de pensar. Então é perigoso eu continuar vindo ao culto banalizando a mensagem do Evangelho. É quando eu chego e falo assim, já sei tudo sobre a graça, já sou especialista de Deus, está tudo bem, agora eu vou mandar ver em todo mundo. Caiu na lei de novo, meu irmão. Porque a graça, ela não veio para condenar, ela veio para salvar o que estava perdido. Então continuamos sendo necessitados e dependentes da graça. Eu não sei como é que você está hoje, eu falo para você, o que eu sei da graça hoje é apenas uma gotinha. Tem muita coisa para Deus revelar para mim ainda. Então eu não estou aqui me achando perito sobre a graça. Eu estou dizendo que eu sou muito dependente dela. Eu sou necessitado dela. Eu tenho aprendido a entender mais as pessoas do que condená-las. Eu tenho aprendido a tentar, de alguma forma ainda, criar formas de levar essa graça para essa pessoa, para ver se ela começa a entender e a semente pare de cair à beira do caminho. Não dizer assim, tá vendo só? Não adianta pregar mais para você não. Então não tem jeito. Quem somos nós para falar isso? Vamos continuar. A palavra também diz aqui, vamos continuando. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Isso aqui também é uma mensagem que fala sobre a graça. Quantas pessoas às vezes chegam e ouvem e falam, uau, poxa, que mensagem é essa? Meu Deus, eu nunca imaginei que Deus ele era o meu pai, eu nunca tinha entendido dessa forma. Uau, como o pastor Banque prega. Cara, que mensagem é? Meu Deus, eu estou nas nuvens. Eu estou na graça agora. Eu sou filho amado de Deus. Uau, como o pastor Rodrigo pregou ontem. Meu Deus, eu nunca tinha visto dessa forma. Então você começa a se sentir, uau, que espetáculo, eu estou na graça agora. Ai, está tudo muito bem. Meu Deus, eu nunca tinha me sentido tão querido. E fica nas nuvens.
E por um simples momento, ele começa a se achar, ele pode se confundir e achar que o Evangelho, o reino de Deus é uma Disneylândia. Que o Evangelho, que o reino de Deus é um parque de diversões. E esquece que uma vez que você está no reino de Deus, o reino de Deus ele vai começar a trazer mudanças na sua vida, e na sua rotina, e na sua forma de planejar agora a sua vida. Porque é impossível você ser do reino de Deus e o reino de Deus não liderar você, e o reino de Deus não contagiar você, e os seus sonhos, os seus projetos não rodearem, não viverem em torno do reino de Deus. E eu não estou dizendo que você vai largar tudo e ficar dentro da igreja. Pelo contrário, o reino de Deus, ele vai se manifestar no seu local de trabalho, o reino de Deus vai se manifestar na sua casa, o reino de Deus vai se manifestar no meio da sua família. Só que o grande problema é que aqui nós estamos lendo que a semente ela entrou num terreno onde tinha um pouquinho de terra, mas quando ela começa a criar raízes, ela encontra pedras e ela não consegue enraizar. E eu tenho visto pessoas que têm ficado maravilhosas ao ouvir a mensagem da graça, mas elas não estão criando raízes. E simplesmente por algumas coisinhas, por algumas situações, rapidamente, parece que aquela chama apaga. Rapidamente. Será que o erro está na semente? Será que o erro está no semeador? Ou será que de repente é aquele solo que está pegando tudo superficialmente? Não está se aprofundando na revelação da pessoa de Cristo. Irmãos, não tem como nós continuarmos a caminhada ou a pregação da graça, se Cristo não for o alvo da nossa vida, da nossa revelação, se a gente não buscar ouvir, continuar ouvindo, a gente não vai conseguir chegar até lá. Escuta isso. Não é hoje você falar assim, uau, já entendi tudo sobre a graça, agora eu vou curtir minha vida. Não é assim que funciona. O que lava a nossa vida todos os dias, o que nos sustenta, o que vai nos manter firmes até o fim, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E nós também temos que entender que a partir do momento que eu faço parte do reino de Deus, o reino de Deus, ele vai contra um sistema. Na verdade, vários sistemas. Na verdade, a gente está indo contra o sistema que o mundo prega da exclusão. Nós somos da inclusão, nós somos daqueles do amor incondicional. Nós somos aqueles que não estamos mais sendo regidos pelo sistema do orgulho, do sistema da cobiça, do sistema desse mundo que nos bota numa corrida desenfreada. Nós agora estamos no sistema que rema contra tudo isso. O amor incondicional. O que é o amor incondicional? O amor que a gente não pode esperar muita coisa da outra pessoa. Na verdade, o amor que nós lemos em 1 Coríntios 13, é um amor que se manifesta onde há fraqueza, aonde existem pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que eu posso ter os melhores dons, mas se eu não tiver esse amor que o Pai implantou, está dentro de você. Quantos já receberam Jesus Cristo aqui como seu Senhor e Salvador? Esse amor está em você, meu querido. Só que se eu não deixar ele aflorar na minha vida, ele se manifestar na minha vida, eu vou estar sempre buscando manifestar os dons que eu tenho. Olha como ele prega, como ele canta, como ele profetiza, como ele sapateia. Só que nada disso vai valer se o fruto do Espírito não estiver acontecendo nas nossas vidas. O fruto do Espírito, nos últimos dias, vão chegar, pai, eu profetizei no teu nome. Ele fala, não te conheço. Porque o que vai fazer ele te conhecer é o fruto do Espírito dele na tua vida. E o amor é um deles. Na verdade, o amor é o cabeça de todo esse fruto. Diz que se você falar a língua dos anjos, dos homens, se não tiver esse amor, não vai acontecer nada, não vai adiantar nada, vai ser só barulho. É verdade. Gente, eu estou falando isso porque o que a gente está vendo de gente assim, o que a gente está passando por pessoas que mostram uma coisa, mas na hora do ágape acontecer, não acontece. Falam em línguas, têm dom de fé, até fé para curar, sair fumacinha, um monte de coisa. Pode ter o fé para transportar montes, mas se não tiver amor, nada disso vai acontecer, vai valer. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo confia. Esse é o amor ágape. Amém? Glória a Deus. Então,
Assim são muitas pessoas que se emocionam quando ouvem a graça, quando ouvem o amor do Pai, mas não criam as suas raízes. Quando a emoção vai, quando a emoção acaba, esquecem do comprometimento. Quando nós falamos de criar raízes, nós estamos falando de comprometimento. Até quando está o seu comprometimento com o reino de Deus? A graça não te libertou, não te liberou de um comprometimento, pelo contrário, te tornou mais entranhado e comprometido com o reino de Deus. Mais envolvido ainda com o reino de Deus. Então, de repente, se o seu coração estava com pedras, eu creio que nessa noite o Senhor está arrancando essas pedras. É tempo de deixar a palavra de Deus enraizar no teu coração. Amém? Também fala sobre caiu em espinhos. Olha lá. Versículo 21. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. As preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Pessoas que têm o seu compromisso com o reino de Deus, no seu compromisso com o reino de Deus, uma expectativa de ganho. Mais precisamente, pessoas que não querem nem perder nada. Elas entenderam que o chamado do Evangelho foi para me prosperar. O chamado do Evangelho é para Deus, realmente, Ele me ama, é o meu Pai, é verdade. Só que, então eu sei que quando eu for para a igreja, o Pai vai resolver todos os meus dilemas, Ele vai saciar todos os meus caprichos, Ele vai resolver tudo. E aí complica. Porque entra na igreja, mas ao mesmo tempo na base de troca, e ao mesmo tempo não se compromete com Deus, não se compromete com o reino, e está a vida inteira nessa corrida desenfreada para alcançar o ter. Eu quero ter, eu quero alcançar, porque quanto mais eu tiver, mais feliz eu serei. O mundo disse isso. Quanto mais eu tenho, mais eu serei feliz, mais eu serei realizado. Não, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Então vamos lá. E aí Jesus vai vir assim, olha, eu vou te falar o segredo, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus, ele simplesmente estava falando isso, eu sou o reino, eu sou o rei do reino, me busca, me busca. Você lembra quando ele falou, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados? Aí ele fala o seguinte, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Quem é o reino? Jesus. Quem é a sua justiça? Jesus. E todas as demais coisas, e todas estas coisas, e quando ele fala todas essas coisas, os versículos anteriores, falava das preocupações, falava do que comer, do que vestir. E Jesus perguntava assim, será que as suas preocupações poderão aumentar um dia da sua vida? Pelo contrário, vai fazer cair mais cabelo da tua cabeça. A nossa preocupação, a nossa correria, irmãos, não vai resolver nada se Jesus, se Deus não estiver conosco. Entenda isso. Nós precisamos entender que não adianta a gente ficar para cima e para baixo igual um louco correndo, porque o tempo está cheio, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, e você não vive o propósito de Deus para a tua vida. Esse é o tempo. O Senhor está te chamando a atenção nessa noite. Porque Ele diz que as preocupações dessa vida são como espinhos que sufocam a mensagem do Evangelho na tua vida, a verdade do Evangelho na tua vida. Será que você não está correndo tanto? Ouviu da graça, ouviu do amor do Pai, mas a minha pergunta é, você está vivendo isso? Está acontecendo na tua vida? Será que o shalom de Deus está reinando no teu coração? Será que você está hoje assim, cara, eu estou no colo do Pai? Porque eu te garanto, irmãos, se tu sair do colo para correr, volta as preocupações, volta a ansiedade, volta as noites mal dormidas, voltam aquela disparo de coração. Porque só nele, só conhecendo e só contemplando Ele que nós alcançamos a paz. Volta. Sabe, Jesus ele virou para a igreja de Éfesos, lá em Apocalipse capítulo 2, e falou, olha, arrependa-te de onde você caiu, volta de onde você caiu, volta ao teu primeiro amor,
Volta. Ele está dizendo a única coisa: volta para mim, eu sou a fonte da tua vida, eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que vou dizer para você o caminho certo que você vai, a porta certa que você vai bater. Eu vou te guiar as pessoas certas que eu quero usar para te abençoar. Eu vou fazer. Irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é a gente correr igual um louco se o Senhor não estiver nos direcionando. Então, de repente, será que os espinhos não estão sufocando a mensagem do Evangelho no teu coração? As boas notícias. Porque essas boas notícias não é o que você ouviu há um mês atrás, há um ano atrás. Eu estou há 2 anos aqui nesse ministério. Não é a mensagem que eu ouvi há 2 anos atrás, é a mensagem que eu estou ouvindo todas as manhãs com o Senhor. É a mensagem que todas as vezes quando eu sento para ouvir, para contemplar a palavra de Deus, contemplar o Senhor, Ele fala comigo. E essa mensagem se renova sobre mim. Você não pode viver com o testemunho do passado, você não pode viver com a graça que você ouviu o pastor Banque pregando, lá um ano atrás. Eu quero saber se essa graça está viva em você hoje, se está acontecendo agora na tua vida, se você está conseguindo continuar contemplando e olhando para aquele que pode te sustentar em tudo na sua vida. Essa é a minha pergunta. Será que a chama já não está, aí já não é mais a mesma coisa, a alegria já não é mais a mesma coisa? Será que a semente mudou? Será que o semeador não é tão legal assim? Ou será que de repente a fase dessa terra do teu coração está mudando? Teu coração não está mais tão aberto para aquilo que o Senhor quer falar. Então volta hoje. Tem muita coisa que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem a mente do homem conseguiu ainda maquinar, pensar, imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aleluias. E aqui também fala da semente que caiu na boa terra. A semente que cai na boa terra, irmãos, que eu creio que hoje o teu coração está como uma boa terra aqui. Diz que é aquele que ouve o Evangelho e entende. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Aqueles que ouvem, não somente ouvem, mas entendem. E quando a pessoa entende, ela começa a ser atraída ao teu Pai. E quanto mais perto do Pai você chega, mais detalhes do Pai você conhece. Mais revelação do Pai você tem. E quanto mais revelação desse Pai você tem, mais acolhido, mais abraçado, mais protegido, mais amado, mais provido você se encontra. E aí você se compromete. Você está envolvido, você não consegue mais sair dos braços desse Pai. E quando você se compromete, você se compreende totalmente dependente da graça dele. E quando você se vê assim, totalmente dependente da graça dele, da obra perfeita, irmão, de Cristo na cruz. Sabe, a obra é tão perfeita que não é um monte que me faz mais amado, que não é as horas que eu possa tentar ficar parado para ler a Bíblia toda que vai fazer Deus me usar ou me amar mais. Irmãos, um versículo, se você conseguir ler, um versículo, e se aquele versículo você ruminar dentro de você, ele pode te fazer uma bomba relógio, uma bomba atômica de Deus nessa terra. Se naquela manhã você acordar e você simplesmente meditar naquela palavra, pois vós não recebeste mais um espírito de escravidão, mas recebestes um espírito de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. Se você medita nisso durante uma manhã inteira, irmão, o que pode parar você? O que vai intimidar você? Mas nada, porque você está vendo, na verdade, está conhecendo a sua própria identidade. Quem é você? Amém? Quando o Evangelho entra, irmãos, o indivíduo ele se expande, ele se amplia, ele se aprofunda, ele sente a liberdade de Deus. Quando a boa semente cai na boa terra, quando a semente do Evangelho consegue alcançar mesmo a profundidade do teu coração, não tem mais nada que pode aprisionar o Filho de Deus. Não tem mais nada que pode paralisar você. Amém? Por isso, avalie os seus pensamentos hoje. Por que eu estou falando? Porque eu repito, o campo de batalha é na sua mente. E nem todas as vozes são da parte de Deus.
Nem todas as vozes que têm se levantado nesses últimos dias são da parte de Deus. E eu não vou falar para você assim, pastor, não tem guerra. Pastor, tem guerra. Pastor, às vezes, quando começa nhenhenhen na igreja, a gente se pergunta, onde eu errei? Pastor, às vezes, tem que aturar membro falando que ninguém liga para o membro, mas ninguém liga para o pastor. Para saber, pastor, você está bem? Pastor, como é que está a sua conta de luz? Deu para pagar? Tem gente que às vezes, pastor larga a casa, às vezes corta a luz, sabia? Da casa do pastor também corta a luz. E às vezes o pastor larga a luz cortada, filho lá chorando, querendo ver televisão, para você ir lá na igreja resolver problema de membro. Que se o pastor não for, vai falar que o pastor não liga. Mas engraçado, mas eu quero dizer para você, mas isso muda o nosso amor pela igreja? Não muda. Porque nós sabemos quem nós temos crido e quem nos chamou, irmãos. Porque sabemos que a minha vida não está baseada na opinião de A, B ou C. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. E que nada pode mudar a sua identidade. Que nada pode mudar o como você é amado, como Deus planejou você, como Deus projetou você, como Deus te levantou para fazer diferença nessa terra. Existem pessoas, irmãos, que se submeteram a serem apenas a vida inteira, apenas influenciadas por outras pessoas. Só que essa não é o estado original que Deus sonhou para o homem. Deus não criou ninguém para ser dominado por outro homem. Deus não criou homens para dominar homens. Deus chamou você, Deus criou o homem para dominar a terra. Mas existem pessoas que são como galinhas, a vida inteira querendo comer da mão dos outros. Mas a identidade que Deus fala, nós somos águias. Nós podemos escolher o que podemos comer, o que vamos comer. Nós podemos escolher, nós podemos voar alto, nós podemos sonhar alto, nós podemos planejar coisas grandes, porque Deus tem nos dado a capacidade de alcançar coisas grandes. Mas o que foi que minou o teu coração? Eu quero que você avalie teu pensamento hoje. Jesus, ele tem uma passagem que ele entra no templo, e ele chega naquele lugar, ele vê comerciantes no meio do templo, negociando, sabe, os próprios animais que iam ser sacrificados lá para a propiciação dos pecados, e Jesus chega e começa a derrubar aquelas barracas, derrubar aquele comércio, e ele fala, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês têm feito covis de ladrões. E tudo que Jesus fez, irmãos, ali naquela hora, Jesus estava fazendo algo físico, mas que ele também estava querendo ensinar verdades espirituais, que ele faria na vida do ser humano. Lembra que Jesus falou assim, olha, está vendo esse templo? Eu vou derrubar ele, em 3 dias eu levanto ele. Demorou anos para fazer aquele templo. Perguntaram, Jesus, tu está doido, né? Como é que você fala que vai derrubar em 3 dias você levanta? Aí Jesus, ele estava falando de coisas espirituais. Ele falava o seguinte, olha, eu vou morrer, e quando eu morrer, todo aquele que crê em mim, todo aquele que vier até a cruz vai morrer comigo, e ao 3º dia eu vou ressuscitar, e eu vou levantar essa humanidade que crê em mim, e eu vou fazê-los novas criaturas, eu vou fazer filhos amados de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e mais nada vai parar eles. Era isso que Jesus estava falando. E quando Jesus limpa o templo, Jesus estava praticamente nos ensinando que existem vozes no meio do templo, e nós somos o templo. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Então Jesus estava dizendo o seguinte, existem vozes, existem negociações que se levantam aqui na nossa mente, para roubar a nossa comunhão com Deus, para impedir de Jesus realizar a obra dele na nossa vida. Jesus entrou no templo para realizar a obra, encontrou um comércio, encontrou vozes, encontrou outras sugestões lá dentro. Então, o que eu quero aprender com isso nessa noite, na verdade eu estou tirando um rabinho, porque o pastor compartilhou sobre isso pela manhã, é que a gente às vezes já levantamos com algumas vozes que querem impedir de Jesus Cristo operar e governar nas nossas vidas. Algumas verdades. Quem são essas vozes? A ansiedade, a preocupação, o eu não posso, eu sou incapaz, eu não sirvo, eu não sei fazer, não, eu não quero me comprometer. Essa voz também vem do inferno. Eu quero ficar nos bastidores, eu quero ficar sentado, eu quero só receber.
Não tem isso no reino, irmãos, porque você foi chamado como uma bomba de Deus. O poder do Espírito Santo está sobre você, e a Bíblia diz que recebereis poder e sereis minha testemunha. Vai ser a sua natureza, você não pode fugir disso. Sereis minhas testemunhas. E Jesus, ele começa a quebrar tudo, e limpa o templo, Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando você levantar amanhã, cedo, de manhã, faz uma oração. Eu expulso do templo todo espírito de ansiedade. Eu expulso do templo todo espírito de medo. Eu expulso do templo hoje tudo que veio negociar os valores do evangelho na minha mente. Eu expulso do templo. Nesse mesmo texto, depois que Jesus expulsou tudo, vieram os enfermos e todos foram curados. Eu te garanto, irmãos, é tempo de começar a se manifestar os sinais de Deus na tua vida. Começa a expulsar toda proposta que veio para paralisar a tua visão e a tua mente, a tua caminhada. Manda embora, começa o dia, não dá nem ideia, manda embora. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. O que está se levantando? Guerra no teu lar? Sentimento de frieza entre o casamento? Eu mando embora espírito de divórcio do meu coração e da minha vida. Eu mando embora. Você é o nada, né? A miséria, a crise está aí. Eu mando embora esse espírito de medo, esse espírito de crise não vai entrar na minha casa e nem no meu coração, porque eu sou selado, eu estou em Cristo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Essa é a nossa verdade. Eu não estou falando aqui uma coisinha, uma reza, não. Você está usando armas espirituais para vencer guerras espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu pai, tua esposa. Tua guerra não é contra eles. Tua guerra é espiritual e você só vai ganhar com armas espirituais. Limpa o templo. Amém? Avalie os seus pensamentos. Eu já estou terminando, amados. Como mais eu vou purificar o templo? Através da sua palavra. Não adianta, irmãos, você ouvir essa palavra hoje, enfrentar uma semana de guerra, aí você ao invés de vir ouvir, chamar a palavra, ouvir mais de Cristo, não, eu vou enfrentar mais uma semana de guerra, vai. Não, estou cansado, a guerra foi pesada, já sei, vou enfrentar 3 semanas de guerra, vai lá. Eu te garanto, menos de um mês, se você não ouvir a palavra, daqui a pouco volta toda aquela guerra de novo, na tua mente. Porque nós somos dependentes da palavra. A Bíblia fala não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero te desafiar a não se apartar da mensagem, a não deixar de vir ouvir a palavra de Deus. Louve a Deus, você tem pastores que estão compromissados em trazer verdades para vocês. Pastores que realmente, eu não estou me gabando, eu sou menos estudioso que o pastor Bank. Pastor Bank é demais, o cara passa a madrugada inteira estudando. Eu sou mais lento para isso. Mas eu tenho buscado a Deus conhecer cada vez mais. E eu não me permito mais pregar qualquer coisa. Eu não me permito mais trazer uma palavra, que condene as pessoas. Eu não me permito mais fazer isso. Essa mensagem que eu estou trazendo para você é uma mensagem de amor. É a mensagem do Senhor dizendo para você: ei, não sou eu que gero essa terra pedregosa em você, não sou eu que jogo a semente na beira do caminho, não sou eu que coloco espinhos na terra do teu coração. A motivação, a forma que de repente as informações estão chegando até você é que tem feito você chegar na casa de Deus assim. Por isso que eu estou falando sobre a mente. Se você começar a guerrear contra isso, resistir contra isso através da palavra, o seu coração vai, toda vez que chegar aqui, tu vai estar pronto para receber. Você vai estar sendo alimentado pela palavra. A palavra, ela não vai ter dificuldade de te libertar, de te transformar, de te curar. Não vai ter. Não vai ter. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Esse conhecer fala de ter conexão com a verdade. Conexão com a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Tereis conexão com Cristo. Em 2 Coríntios 3, já estou encerrando, é o último versículo que eu quero ler. 2 Coríntios capítulo 3, diz assim, versículo 18:
E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos, aqui está dizendo que quanto mais revelação da pessoa de Cristo você ouvir, você se alimentar, eu não estou falando de qualquer pregação, eu estou falando da mensagem que prega a obra perfeita de Cristo. Quanto mais revelação de Cristo você tiver, mais transformado você vai ser, mais você vai desfrutar do amor do Pai, mais o shalom de Deus vai reinar no teu coração, e mais nada vai parar você, mais nada vai parar você. Amém, igreja? Eu não vou me estender mais, eu quero que nessa noite, o Espírito Santo continue falando no teu coração, que essa semente encontre a boa terra, e que você já saiba, você é filho amado de Deus, nada pode mudar isso, nada pode te separar do amor de Cristo, mais nada, nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem a espada, mais nada pode te separar do amor de Cristo, mais nada, diz a palavra de Deus.